Pois é, meus queridos telespectadores, um forte abraço, muito bom dia. É a TV Liberdade presente nos grandes acontecimentos, no campo e na cidade. E falando na cidade, nós estamos aqui na cidade de Arapiraca, estado de Alagoas, um pedacinho do Brasil. E hoje o programa Agreste Rural tem a satisfação, já que é um programa Agreste Rural, saber ir levar o que nós temos de bom aqui da cidade de Arapiraca para você que nos acompanha através da TV Liberdade, a TV que respeita você. E hoje, no nosso programa, a gente vai conversar com o Márcio. O Márcio, ele é coordenador do Comitê de Gestor do Prodeter. Vamos conversar também com o Júnior Lopes, figura bastante conhecida, não só da cidade de Arapiraca, o estado de Alagoas, e desse nosso Brasil, acostumado a participar de várias conferências, de vários encontros, focado mais na questão dos produtos da agricultura familiar, sempre defendendo essa tese, os nossos agricultores, né? Agricultores que ele não pede para sair do seu pedacinho de solo para ir para a cidade. As famílias estruturadas, eles esperam das autoridades constituídas, autoridades competentes, que faça fazer acontecer, buscar parcerias no setor público, no setor privado, para fazer acontecer. Nós temos também, aí nós vamos falar, o Júnior Lopes, ele que é o coordenador territorial do Prodeter. E vamos também conversar com o Claudevan Santos Silva. Ele é agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste, né? Tem até aquela questão que eu estava conversando com um menino, ele conversando ali, uma criancinha de 10 anos, ele já ensinado pelos pais, eu sou do Banco do Nordeste, cabra da peste. Pois é, esse falando cabra da peste, esse é o linguajar nordestino, o linguajar nordestino, né? Cada um tem aquele linguajar, mas é um linguajar gostoso, que muita gente lá do sul do país chega no meio de comunicação e sai usando, e até fazendo um programa de humor para fazer acontecer. Bom, mas a gente vai conversar, abrindo já essa mesa redonda, conversando com o Márcio. Márcio, ele é coordenador do Comitê Gestor do Prodeter. Para quem, os telespectadores que estão nos acompanhando, o que é Prodeter? Fala, Márcio. Barbosinha, bom dia, Barbosinha. Bom dia para todos aqui presentes aqui na TV Liberdade. Primeiro, gostaria de agradecer, né, por esse espaço, né, para a gente estar aqui divulgando para toda Arapiraca e para Alagoas e para o Brasil, né? Para o Brasil, a questão do Prodeter. Como você bem já falou já aí, eu estou como coordenador aqui no município de Arapiraca, e esse comitê ele tem 7 instituições que compõem. E falar de mandioca, Barbosinha, é muito gostoso, é muito interessante, porque a própria ONU mesmo diz que é o alimento do século, né? Então, e como eu vinha falando, esse comitê ele é formado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, o CORRURAL, a UFAO, a FACOMAR, a IMATER e o Sindicato dos Trabalhadores e a Unicaf. Essas 7 instituições compõem esse comitê aqui no município de Arapiraca. Então, no caso aqui, vamos dizer assim, a matriz, a parte central é aqui na cidade de Arapiraca, mas tem o consórcio com outros municípios, é assim? Isso, daqui a pouco o Claudivan vai entrar mais em detalhe com relação ao território, né, que são compostos por Limoeiro, Feira Grande e Arapiraca, que são os 3 municípios juntos que compõem esse comitê territorial, né, do Banco do Nordeste, mas a gente que faz parte do comitê já vem desempenhando algumas atividades. Né? Na última semana, a gente já fez visita a alguns produtores da nossa região para levantar alguns dados, né, e saber como é que está, né, a questão da problemática no meio da mandioca. Quando a gente fala assim aqui em mandioca, né, Júnior?
é bom a gente falar que a gente está falando aqui da mandioca, tanto de farinha, né? Que nem também a macaxeira de mesa. A macaxeira de mesa. E esse comitê, como você falou antes já, Barbosinha, que essas 7 instituições, ele está responsável assim, a organizar aqui dentro do município de Arapiraca. O comitê, o programa vai trabalhar com 35 produtores, né, bem que se fale isso, né, que vai trabalhar com 35 produtores aqui de Arapiraca e dando esse acompanhamento, né, dando esse acompanhamento, que é a questão da assistência técnica, a questão de financiamento, a questão que hoje o Júnior também bem conhecido disso, que no Claudivan, a questão da venda, né, que a gente vê, que a comercialização é um pouco complicada, e a questão da tecnologia, né, que as coisas estão avançando, né, Barrosinha? As coisas estão avançando, e na sua fala inicial aí, você bem falou, a questão para o homem do campo não sair do campo. A gente vê o êxito rural que aconteceu, a gente vê ainda hoje as pessoas ainda que não têm essa condição de permanecer no campo, e esse programa do Banco Nordeste, em parceria com essas instituições, ela vem para isso, né? Ela vem para que o homem do campo fique lá, mas ele fique com a qualidade de vida melhor. Então, no caso, essas instituições que você falou, elas são parceiras que trabalham na articulação para fazer acontecer. A articulação no setor público, setor privado, para ver essa questão da cadeia produtiva, comercialização, né? Então, vocês já têm hoje um diagnóstico da problemática, da necessidade, das potencialidades dessa região? Sim, Barbosinha, é isso que a semana passada a gente já iniciou esses trabalhos e vai encerrar na próxima semana, Claudio, com esses trabalhos, com esse diagnóstico, né, junto ao homem do campo, né, junto ao produtor de mandioca, porque nada mais interessante do que ir aquele que está dentro do programa, que é o produtor, né, para identificar esses problemas, saber se de repente é uma questão de uma análise de solo, se é a questão, muitas das vezes, como já foi falado, frisado aqui antes, a questão do financiamento, se é a questão de uma tecnologia nova para ser implantada dentro do nosso município, né, de Arapiraca, para trabalhar com esses produtores. Então, nesse caso aqui é o seguinte, é o desenvolvimento territorial. O desenvolvimento territorial é a combinação de políticas governamentais descendentes com iniciativas de desenvolvimento local. Tem um objetivo de promover o planejamento, que é essa questão que vocês estão falando, da questão dessas instituições aí, fazendo planejamento, a implantação, e então é mais ou menos por aí, né? Buscando um fortalecimento. Isso, tentando esse fortalecimento junto ao produtor, né? Porque, como eu já falei antes, o nosso produtor, o Júnior bem sabe disso, vem sofrendo, né? Apesar de o Nordeste ser o segundo maior produtor de mandioca do Brasil, só perde para o Norte, mas a gente ainda tem alguns gargalos aqui, vamos assim, em Alagoas, né? E em Arapiraca principalmente, né? Não só em Arapiraca, como Arapiraca, Feira Grande e Limoeiro e Anadia, que é o território que o programa vai trabalhar com esses 3 municípios juntos. E o programa vem para isso, para tentar, né, resolver, né, assim, ou dar um suporte a essa problemática, que mesmo produzindo, mas ainda deixa a desejar no que se fala em tecnologia, né? Por exemplo, hoje a questão da mão de obra mesmo, né? A questão da mão de obra, o homem do campo ainda sofre muito com isso, né? A questão da mão de obra mecanizada, né, no campo. A gente acompanhava que há pouco tempo aí, Júnior Lopes e Claudivan, as casas de farinha funcionavam e ela gerava muitas diárias. As pessoas sobreviviam daquilo ali. A mulherada ia lá raspar a mandioca e hoje, daqui a pouco o Júnior pode falar, o Claudivan pode falar, dessa questão de tem que se adequar a uma realidade, né? Questão ver a questão do Ministério do Trabalho, e se for para funcionar 100%, é por isso que nós temos hoje pouquíssimas casas de farinha, a grande quantidade não teve condições de regularizar com uma empresa e fecharam as suas portas, né? Então, Márcio, se você tiver mais alguma coisa para esse primeiro momento, tudo bem, senão a gente passa para o Júnior Lopes, que é o coordenador territorial, mas pode ficar à vontade.
Não, a gente vai ficar aqui nesse bate-papo, né? E o Júnior pode, né, ficar à vontade, né, na explanação. Ok. Bom, então, Júnior Lopes. Então, a gente falando desse desenvolvimento territorial e o senhor é coordenador desse territorial do Prodeter. Fala pra gente, bom dia. Uma satisfação tê-lo aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo, né, pela TV Liberdade, né, esse canal aqui nosso de Arapiraca, né, a importância de ter essa opção para a gente poder externar as nossas demandas e as nossas necessidades. O nosso papel hoje, junto com o Márcio e com o Claudevan, desse trabalho de coordenação do Prodeter Mandioca, que é uma iniciativa do Banco do Nordeste, é bom que se ressalte, ele tem exatamente esse papel de fortalecimento de cadeias produtivas. No caso específico da nossa região, foi escolhida a mandioca, por isso que eu estou aqui. Certo. Entendeu? Então, a gente representa uma instituição cooperativista no grupo de Arapiraca, que faz parte o Márcio, que é a Unicafes estadual, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, e como representantes, nós acabamos sendo escolhidos para ser coordenador do território que envolve 3 municípios, mas a gente sabe, e nós conhecemos, que é muito mais amplo. Mas a pretensão de que o programa possa fortalecer a cadeia produtiva é identificar, como o Márcio colocou, um grupo de produtores que possam ser referências para os demais. A gente tem hoje numa região aqui que deve ter em torno de 20 mil produtores de mandioca de indústria e de mandioca de mesa. E esse trabalho, ele vem exatamente para poder a gente, com esse grupo, que deve chegar em torno de 100 a 150 produtores nos 3 municípios, para que a gente analise, que seja uma amostra representativa do que é a realidade da mandiocultura aqui na região. Você colocou uma questão assim, que para nós que somos daqui, né, como você e todos nós, que a gente perdeu o norte com relação à questão da casa de farinha, da farinha de mandioca. Para vocês terem ideia, nós participamos ontem numa reunião nacional da Câmara Setorial, o Claudevan teve a oportunidade, o Márcio teve um compromisso, não participou, foi online, e foi apresentado um relatório da questão do diagnóstico dos produtos da mandioca no Brasil e no mundo. E a gente tem uma característica histórica aqui, que é uma coisa que vem, a mandioca é uma cultura daqui do Brasil, e essa cultura que o índio foi quem moldou, ele tanto a farinha como a goma, entendeu? Tudo isso foi moldado pelo próprio índio. E a gente tem um sistema que vem de lá, milenar, eu diria que é milenar. E o que foi que houve nesse processo? A farinha teve uma importância enorme, muito grande. Teve para quem vivia aqui como os índios no Brasil, e teve depois com a vinda dos imigrantes. Né? Ela foi a energia, era a energia que sustentou todos os imigrantes aqui do Brasil. Tanto os que vieram da Portugal, da Alemanha, no sul do país tem mandioca. A cultura da mandioca está no Brasil inteiro. E aí a casa de farinha ela foi sendo um instrumento de beneficiamento que ela era feita praticamente familiar. Familiar, exatamente. Ela é familiar. Quanto ela estava familiar, você não tinha o problema de ter essa questão de fazer um impacto ambiental, de fazer uma poluição, porque você só fazia a produção da sua família, entendeu? Então, você produzia aquela pequena área e você ralava, moía, vocês sabem que era moído em caititu manual, com a roda, então, todo o processo, prensa de madeira. Então, era uma coisa que não gerava impacto na ambiental nenhum. E aí você fazia uma vez que praticamente era uma festa fazer farinha. Inclusive, dentro desse assunto, era uma coisa interessante.
era assim uma coisa de família. Família. Hoje você ia arrancar a sua mandioca, juntava toda a região toda a vizinhança. ocupada, a vizinhança lá, e não tinha diária não. Não se Aí o que pagava era que nada. matava um pouco, algum caso, um pouco, né? Matava um pouco, e aquela farinha dormida, que o cara preparava aquela farinha dormida. Já tinha sido prensada no dia Tinha anterior. aquele aperitivozinho que era para alegrar, principalmente os homens, né? Mas ali rolava a noite todinha. Com a Só lamparina. parava quando concluía a última massa. É verdade, é verdade. Era assim que funcionava. Então, depois esse produto se transformou realmente num produto de alto consumo, mas agora, para vocês terem ideia, o consumo no norte, ele chega a ser 100 quilos, chegou a ser mais de 100 quilos de farinha por ano por pessoa. Aqui no Nordeste, era em torno de 10 a 12 quilos de farinha ano pessoa. Aí você vai para o Sul, era em torno de 2 a 3 quilos. O que foi que aconteceu de 15 anos, 20 anos para cá? Esse consumo caiu drasticamente, o consumo per capita. Você tem, lá na região norte, já está com um consumo de farinha que está beirando os 50%, 50%. E aqui já cai de 6 na região nordeste, de 6 quilos por ano. Então, foi uma coisa que o nosso povo brasileiro perdeu o hábito, foi substituído pelo arroz. Vocês sabem que o arroz é uma coisa do século passado aqui no Brasil. O arroz não era uma coisa, não é nativa do Brasil. Ele entrou aqui praticamente com a guerra. E o arroz substituiu o arroz. Depois veio a questão da agricultura intensa com o trigo, e aí substituiu pelo pão, pelo macarrão, pelo biscoito, pelo bolo, e foi tirando a nossa característica alimentar, que é exatamente da farinha de mandioca. Aí, por isso que a gente vê hoje, nem funciona mais em casa, ninguém faz mais em casa, e também as próprias comunitárias a gente vê a precariedade e a dificuldade de funcionar. Agora a gente percebe o seguinte, a mandioca ela é muito rica, muita coisa. Por exemplo, hoje a gente tem uma evolução na questão, vamos dizer assim, com a academia. Você vai para a academia e diz, olha, como uma tapiocazinha, né? E é da mandioca, né? Exatamente. Então, o que é que nós temos da mandioca, Júnior, para inserir? Aí qual é a questão fundamental hoje que a gente está avaliando hoje? Nós estamos pela primeira vez, né, com o Prodeté, fazendo um diagnóstico, começamos a fazer diagnóstico aqui em Arapiraca, Limoeiro e Feira Grande. E como eu sou arapiraquense, eu estou acompanhando Arapiraca, né? Certo. Então, eu só vou participar na parte do núcleo. Mas vale salientar que nessa cidade, você falou, tem alguém igual ao Lopes, não tem, que está lá focado naquela cidade tem dele. Márcio, eu estou dizendo que eu estou participando das visitas de Arapiraca, porque eu sou do grupo daqui de Arapiraca, com o Márcio. E aí a gente está fazendo essas conversas junto com o Claudevan, o Banco do Nordeste, e a gente está fazendo no campo, porque você imagina, tiveram vários programas de estudo de mandioca, de diagnóstico de mandioca, que eu, inclusive, sou partícipe disso, mas você sabe que para tirar um agricultor de um dia dele de trabalho, para poder sair para a cidade, para debater a questão da mandioca, é dificílimo, principalmente porque a gente tem... Ele não pode sair no dia de trabalho para poder vir fazer uma contribuição que é importante. Né? É prejuízo. Aí o que é que acontece? Nós estamos indo ao campo. O Márcio, o Claudevan, estão fazendo essa visita em campo e fazendo o diagnóstico. Eu acho interessante essa questão dessa descentralização, porque antes você via era só mais uma concentração. A gente percebia, por exemplo, a gente sabe da importância e do trabalho que faz o Banco do Nordeste. Mas há pouco tempo, era o seguinte, era tudo gerente, você teria que ir até a agência. Isso. Hoje a gente tem acompanhado o Banco do Nordeste como o maior parceiro nessa questão aí, ele vai até a comunidade. Justamente pelo que você falou, né? Porque o homem do campo, ele deve permanecer no campo. Deve permanecer, e a dificuldade é muito grande para fazer um deslocamento para juntar. Então a gente está tendo essa oportunidade, eu disse até numa reunião que eu participei com o Márcio aqui próximo ao Capim, e o Claudevan disse o seguinte, que é inédito para a gente fazer um trabalho desse, de ouvir o produtor de mandioca lá na propriedade, lá no campo, entendeu? Eu acho que isso tem uma importância grande, porque
que você colocou logo na primeira questão que você colocou com o Márcio, a necessidade do diagnóstico. Então, esse diagnóstico não vai ser um diagnóstico que contemple a cada produtor de mandioca, é importante ressaltar isso, mas é importante dizer que os que nós estamos procurando, eles são uma amostra representativa do que acontece com os demais, porque a gente está pegando de todos os tamanhos, nós estamos pegando do produtor de mandioca, de indústria, que é para fazer farinha e fazer fécula, e estamos pegando os produtores também de macaxeira, irrigada, não irrigada, fazendo todo o levantamento de pessoas que atuam realmente com a cadeia produtiva. Ô Júnior, essa questão de a gente acompanhava até pouco tempo, não sei se não existe. Hoje, com os tratores, que os tratores faz muita coisa, a gente está perdendo muito a mão de obra com a nova tecnologia. Ainda continua, ainda vai arrancar a mandioca, o Márcio vai entregar, tem compromisso de 50 toneladas, ele tem lá o produto, mas essa parte ainda é feita ainda com braçal, ou tem o trator que já arranca essa mandioca? Como é que é? Funciona? Na verdade, a tecnologia hoje, e no Brasil, ela está toda desenvolvida lá no Centro-Sul. Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Certo. Você já tem a tecnologia completa. Diferente. Desde o plantio até a colheita mecanizada. Mas você imagina, a situação no sul, o produtor lá, ele consegue, a média da área dele, ele é uma área da faixa de 60 hectares, ou seja, 200 tarefas a média. Então, ele tem condições de ter um trator. Certo. Já a nossa média aqui é de menos de 1 hectare. Olha que diferente, 60 para 1. Então, a tecnologia, existe possibilidade, sim, para a tecnologia de mecanização dessa pequena área. Existe, inclusive, tem outros países que estão desenvolvidos, inclusive, com a nossa cultura, que é o caso da Tailândia. A Tailândia, a média de produção do produtor, de um agricultor lá, é 1 hectare. É igualzinho ao que nós vivenciamos em Arapiraca hoje. Mas lá usa tecnologia, usa pequeno trator. Hoje, você não vê essa disponibilidade. Você anda em Arapiraca para ver um microtrator, é a maior dificuldade. Você não encontra. Então, eu acho que o desafio nosso hoje, como Prodeté, é exatamente, Barbosinha, buscar a tecnologia para o nosso público. Porque para o público grande não precisa mais. Inclusive os daqui, as maiores áreas, inclusive as maiores áreas de Arapiraca, de Limoeiro, de Junqueiro, já estão com a mesma tecnologia do Paraná. Inclusive com a novidade, aproveitando, que é uma coisa da nossa região, aproveitando 2/3 da parte aérea da mandioca para transformar em ração e proteína animal, que é uma coisa revolucionária no aproveitamento da cultura da mandioca, que o agricultor, na maioria dos nossos, não faz o aproveitamento, porque não tem nem equipamento para fazer, e nem pode dispor de um equipamento para usar um dia por ano. Não é possível um pequeno agricultor comprar uma ensiladeira para usar um dia. Não é possível. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Claudevan Santos Silva e falar com ele se existe algum financiamento nesse sentido. Se existe algum financiamento, porque hoje a gente tem acompanhado aí os nossos representantes, e, por exemplo, aí trator é o que não falta nas comunidades. Se existe aí o Banco do Nordeste, se existe financiamento para isso, qual o procedimento, para que aparecer esses pequenos tratores. Pequenos, que você disse? Pequenos trator. Micro trator. Só que quiser, se é caro isso aí, né? Na verdade, talvez a gente não tenha condições de fazer um trabalho individual, mas de forma coletiva, sim. Sim. Aí a gente tem que pegar os organismos como a associação, por exemplo, o Márcio de uma associação, eu sou do sistema cooperativista, então a gente deveria dispor de equipamentos adequados para atender o nosso público e atender de forma que ele possa ter competitividade com a cultura. Essa articulação é exatamente o objetivo do que nós estamos fazendo com o Prodeté, que é articular tanto a questão financeira, a questão tecnológica, trazer as inovações, melhoria de qualidade de produto e a adequação, principalmente, à comercialização atual. Você colocou a questão das casas de farinha, a gente sabe que hoje está muito difícil para a farinha, a gente tem a oportunidade hoje, já foi inaugurada a primeira indústria de fécula de Alagoas privada, e isso pode abrir uma nova fronteira para esse agricultor.
Claro que a gente precisa ter um nível de organização, e o papel do Prodeté vai ser exatamente de fazer isso. Porque, sabe, Júnior, a gente fala também que a globalização, essa tecnologia, está tirando a mão de obra do homem, digamos, do homem do campo. Porém, com essa questão desses programas sociais, não é fácil de você conseguir mão de obra, não. Por exemplo, há pouco tempo aí você pegava aquelas pessoas que têm mais, vamos dizer assim, mais uma estrutura, mais força. Seria essas pessoas, você ia arrancar a mandioca e contratava aquela morenada ali, que ali é bom para arrancar mandioca. Mas hoje você chega para encontrar uma mão de obra dessa natureza, o camarada diz: rapaz, eu faço parte do governo federal, eu faço parte do programa tal, eu tenho uma filha que diz assim, que está grávida, ela recebe um benefício, eu tenho uma que está de resguardo, então não está tão fácil você conseguir essa mão de obra, é assim ou não? Eu acredito que esses benefícios sociais, eles são extremamente importantes, porque a gente não pode ter uma sociedade escravizada, não podemos ter, porque nós temos que ter pessoas que possam desenvolver o cérebro, a capacidade intelectual e até usar a alavanca. Isso foi Arquimedes lá atrás, para poder levantar uma rocha, empurrar uma rocha, ele não empurraria nunca sozinho. Ele apenas usou uma alavanca e calçou a alavanca numa pequena pedra e empurrou. Então, acho que a gente tem esse papel na sociedade de promover isso. E aí é por isso que esse desafio de buscar o microtrator, essas questões todas. E aproveitando o momento, que a gente quer aproveitar o momento, eu postei no seu Instagram e no Instagram da Priscila a questão do Congresso Brasileiro de Mandioca, que vai ser online, agora do dia 29 até o dia 1º de dezembro, vai ser online. Ele é exatamente essa oportunidade para que a gente veja as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no Brasil, e sejam apresentadas. Inclusive tem um profissional daqui de Arapiraca que já apresentou o trabalho, que foi o Rosildo, já apresentou um trabalho de tecnologia desenvolvida aqui na nossa região, para que a gente estenda isso e discuta isso a nível de Brasil. O site está disponível, a gente tem inscrições de trabalho até o dia 1º agora de novembro, e tem as inscrições abertas. A gente pretende, no Prodeté, o Banco do Nordeste, por iniciativa do Prodeté Alagoas, inclusive, fez um encaminhamento para que apoiasse o Congresso. A gente espera conseguir, pelo menos para o grupo que está contemplado, os produtores, para poder participarem online desse Congresso. O Congresso vai ser a primeira vez que é versão online, e é uma oportunidade para que a gente possa integrar esse grupo de produtores que estão espalhados no Brasil inteiro. Como diz, até no Rio Grande do Sul produz mandioca. Eu pensava que não conseguia, mas consegue lá numa faixa. Então, é a única cultura, talvez, do Brasil que esteja em todos os estados. Então, ela tem importância muito grande. Inclusive, Júnior, a gente acompanhava há pouco tempo aí, Arapiraca no ágio, do plantio do fumo, tinha financiamento, o Banco do Nordeste financiava para o fumo, que hoje já é diferente. E naquela época o camarada plantava o fumo e plantava a mandioca na lateral, né? Então a mandioca, ela não é de agora. Então, com a diversificação daqui da cidade de Arapiraca, da questão praticamente, vamos dizer assim, o objetivo da extinção do fumo, que ainda existe ainda um grande percentual que planta fumo, ainda que não sabe, mas aí o seguinte, aí vieram o quê? As hortaliças e a mandioca. A mandioca, com essa questão da redução do plantio do fumo, ela aumentou, Júnior, ou não? Como é que você vê? Ela aumentou bastante, inclusive ocupou essa área que ficou desocupada de fumo, que foi redução. Nós tivemos na região, acho que quase 50 mil hectares de plantio de fumo. Plantou-se fumo até em Jaramataia, para você ter ideia. E isso acabou. E a mandioca, ela ocupa hoje a faixa, só aqui na nossa região, em torno de 40 mil hectares. Ou seja, 20 mil plantando e 20 mil colhendo por ano. E essa foi uma ocupação praticamente, o que você falou, ela ocupou praticamente o lugar do fumo, entendeu? Então, ela tem uma importância
hoje fundamental para a nossa região. Por isso que a gente está aqui. Ô Júnior e Barbosinha, só aqui falar, frisando aqui bem rápido, a questão, Júnior, a mecanização falada anteriormente, né? A gente vê que a Revolução Verde ela aconteceu em 1960, Isso. por aí assim, 1965. 54 para cá começou. E o que acontece? Mesmo com essa revolução toda, com a mecanização, com a questão de tudo isso, mas a gente vê ainda essa grande demanda, a gente fazendo esse diagnóstico, né, Claudivan, a gente identifica muito isso. A questão da produtividade, né, Júnior? Do agricultor lá do campo, naquela faixa etária dele ali de hectares, né, ele produzir realmente aquilo que aquele hectare ali, né, seja ele, como é uma agricultura familiar nossa aqui, seja realmente aquela produtividade maior. Porque muitas das vezes esse produtor ele não teve, né, um acompanhamento técnico desde o início, ele não teve uma tecnologia que lhe oferecesse, seja lá irrigação mesmo, seja a questão de um trator bom, né, para a colheita. Então, o que é que acontece, Barbosinha? O Prodeter, ele vem com esse objetivo, né, de levar essa tecnologia, de levar inovações tecnológicas para o campo, né, e para esse produtor, né, para que ele possa produzir mais, aí também tenha quem vender, porque não é só, né, Júnior, não é só produzir. Tem que comercializar. Né, tem que comercializar o produto. Então, o Prodeter, ele vem com esse objetivo, né, de levar essas tecnologias e inovações para o campo. Até então, que a UFAO faz parte, né, assim, Claudivan, faz parte, Sim. né, a UFAO faz parte do Comitê de Arapiraca, e também a questão também que está sendo também trabalhada, a questão da Embrapa, não é isso? Para a Embrapa também vir como parceiro do Prodeter para essas inovações. Pois é. Então a TV Liberdade é assim, é aberta, é mesa redonda aqui, é o objetivo, você telespectador que nos acompanha agora, o objetivo é dar corda para que você possa interagir, para que você dê a sua opinião, certo? É conversar o seu linguajar. Então a TV Liberdade veio para respeitar o seu ponto de vista, para que você possa participar desta discussão. Esse é o objetivo de um canal que está aí, que tem essa liberdade, essa flexibilidade para que você possa interagir. Eu vou agradecer ao Júnior Lopes pela sua participação, vou a um play e na volta a gente vai conversar com o Claudivan Santos Silva e vamos falar dentro desse assunto também da questão da comercialização. O Banco do Nordeste tem financiamento? Aguarde, a gente volta já já.
estamos de volta, você, meus telespectadores, estamos de volta apresentando o programa Agreste Rural na TV, a TV Liberdade, a TV que respeita você. Bom, nós estamos falando sobre o Prodeter, que envolve aqui a cidade de Arapiraca, que é um programa que envolve a cidade de Arapiraca e mais cidades circunvizinhas. Bom, a gente já conversou com o Márcio, que é o coordenador do comitê gestor do Prodeter. Conversamos com o Júnior Lopes, que é o coordenador territorial do Prodeter, e a gente vai conversar agora com o Claudivan José Santos, ele que é gerente, ele é do Banco do Nordeste. Vamos conversar com ele agora falando sobre tudo do Prodeter, de como começou, e o Banco do Nordeste, parceiros, né? É um parceiro, rumo ao desenvolvimento. Nós estamos aqui também presente com o Marcelo. Marcelo é gerente de carteira do Banco do Nordeste, aqui na cidade de Arapiraca, né? A gente já falava, o Banco do Nordeste, quando a gente, todos têm conhecimento do homem do campo, quando fala de financiamento, alguma coisa, o banco mais próximo é o Banco do Nordeste. Claudivan, satisfação tê-lo aqui, e também a satisfação de ter o Marcelo, que é o gerente de carteira aqui, rural, aqui na cidade de Arapiraca. Claudivan, o Banco do Nordeste, parceiro, vem acompanhando esse desenvolvimento, e por que o Banco do Nordeste abraçou essa causa do Prodeter aqui na cidade de Arapiraca, que envolve as cidades circunvizinhas, essa cadeia produtiva, falando da questão da mandioca. Bom dia, Barbosinha. Bom dia a todos. Priscila, Márcio, Marcelo. A TV Liberdade, muito obrigado pelo espaço. E respondendo a sua pergunta, Barbosinha, o Banco do Nordeste, né, ele está presente em todos os municípios do Nordeste, um pedacinho lá de Minas, do Espírito Santo. Enfim, e como você falou, é um parceiro do homem do campo, é um parceiro do empreendedor, e não poderia, de maneira alguma, se eximir da responsabilidade de alguma forma, né, contribuir para o desenvolvimento, contribuir, né, para o fortalecimento de algumas cadeias produtivas, em especial aqui na nossa região, né, é a cadeia da mandiocultura. Né, se você me permite, eu gostaria de fazer um breve... Pode ficar à vontade. Um breve relato, né, de como começou essa caminhada aqui, né. O Prodeter já é um programa, né, como o próprio nome diz, um programa de desenvolvimento territorial, é uma idealização do Banco Nordeste, exatamente para isso, para fortalecer as cadeias produtivas de algumas atividades, né, como eu falei aqui, a mandiocultura, e aqui, em especial aqui em Arapiraca e nos municípios de Limoeiro e Feira Grande, começou lá no finalzinho de abril, quando a gente procurou alguns municípios. Final de abril desse ano? Isso. Né, procurou alguns municípios para, juntamente com os representantes, né, que, em particular, né, principalmente o secretário de Agricultura, aqui em Arapiraca, na pessoa do secretário Bernon, lá em Limoeiro, na pessoa do Zezinho, e, enfim, né, em Feira Grande, do Dorival, que é o secretário de Agricultura, a gente iniciou as conversas pedindo para que eles identificassem, né, algumas culturas que são desenvolvidas nesses municípios e que o banco pudesse dar um apoio maior a essas atividades. E aí, naqueles primeiros contatos, surgiram, né, algumas possíveis atividades, né, por exemplo, foi tratado na questão da potencialidade do camarão, mas aí, quando a gente foi para ver onde realmente era desenvolvida a atividade, a gente notou que era só num pequeno trecho de alguns municípios que, enfim, não abrangia uma grande quantidade de produtores. Depois surgiu a ideia da horticultura, que realmente também é um excelente caminho, mas, resumindo, quando a gente falou na mandiocultura, aí vieram muitos argumentos que todos foram unânimes, né, que poderia ser a mandiocultura, essa atividade a ser apoiada, pela grande quantidade de pessoas, né, que estão nessa atividade, por ser uma atividade secular, né, por ter tanta tradição, enfim, e ser esse diferencial na nossa região, como também foi falado aqui pelo próprio Márcio e pelo Júnior Lopes, né? E aí, Barbosinha, né, no segundo momento a gente sentou, né, com esse pessoal para a gente definir quais municípios a gente iniciaria esse trabalho. Logicamente que, como o Júnior falou, praticamente em todos os municípios, eu imagino aqui do Nordeste, que
ele desenvolve essa atividade, né? Mas a gente não poderia, nesse primeiro momento, até pelo volume de trabalho que certamente a gente está tendo e vai ter ainda mais, a gente não tem como dar atenção a todos os municípios. A gente iniciou com esses 3 municípios e a ideia... 3 modelos, né? Exatamente, você falou bem, é um modelo e isso, logicamente, dando certo, a gente vai partir para outros municípios com essa mesma dinâmica, né? E aí o que ocorre? A gente levantou dados e a gente percebeu que aqui no entorno de Arapiraca, esses 3 municípios tinham uma grande quantidade de produtores, tinham algumas casas de farinha, né? Muitas delas naqueles modelos que você mesmo citou aqui, né? Ainda muito tradicional. E o que é que acontece? O Banco Nordeste, juntamente com esses parceiros, resolveu abraçar a causa da mandiocultura, certo? E o programa, né, de lá de abril para cá, que a metodologia ela sinaliza que a gente tem que cumprir algumas etapas, né, chama de fases, e lá no iniciozinho, uma das fases era escolher os municípios, escolher a atividade, fizemos, escolher os municípios, fizemos isso, depois escolher os agentes econômicos, que aí não só os agricultores, mas os empresários, enfim, as pessoas que estão diretamente relacionadas à atividade, a gente trazer esse pessoal para dentro do Prodeté, né? A gente identificou essas pessoas com potencial, com a mente aberta para receber novas tecnologias, enfim, participar de eventos, para, de certa forma, fortalecer. Fizemos isso. E agora a gente está numa fase que a gente está qualificando as demandas, né, as necessidades desses agentes produtivos. A gente fala agentes produtivos, Barbosinha, né? Um contexto mais amplo, né? Que não é só agricultor, né? Como eu falei, né? Envolve o empresário, envolve, enfim, as pessoas que estão na cadeia da mandiocultura, né? E o que ocorre? Como o próprio Márcio falou, o Júnior falou, um trabalho, rapaz, muito importante, porque a gente está indo às comunidades, né? Para você ter uma ideia, da semana passada para esta semana, a gente visitou comunidades aqui em Arapiraca, em Feira Grande, em Limoeiro, né? E sempre com a presença de alguém da Secretaria de Agricultura, quando não é do pessoal da Secretaria de Agricultura, é com os representantes dos comitês territoriais, que a gente quer fazer esse trabalho, né? Mas, de certa forma, coletivo, né? Não adianta ser só o Claudevan que vai lá, ser só o Márcio, não. A gente quer que as pessoas, digamos assim, os responsáveis por essas ações do Prodeté estejam juntos para realmente identificar aquelas necessidades dos produtores. E aí, inclusive, Claudevan, nessa questão de identificar, vocês foram felizes assim nesses municípios, assim, porque são terras apropriadas, terra fértil, que você vai plantar a mandioca e praticamente o risco é zero, né? Porque você pode plantar aqui, não é verdade? Exatamente. Aí, Barbosinha, como eu te falei, né? Eu queria inclusive registrar que eu sou filho de mandiocultor, sou da roça também, sou natural de Limoeiro e da Anadia, e até hoje meu pai ainda é um agricultor e planta mandioca, então assim, apesar de não estar diariamente na atividade, mas conheço um pouquinho, vivenciei aquele tempo que você citou ainda há pouco de fazer farinha na coletividade, né? O pessoal fazendo mutirões. Aquela questão chegava no final, aquele beiju, né? Exatamente, beiju, exatamente. Isso aí que naquela época já o cara pegava aquele beiju e presenteava os compadres, alguma coisa lá, da casa de farinha do compadre Claudevan, veio de lá, esse beiju. Exatamente, né? Assim, exatamente assim. Na goma, né, que botava aquela goma, aquela coisa. Pois é, aí, Barbosinha, né, pegando um gancho nisso que você falou, a gente nota que a atividade, ela mudou demais, né? E a chegada do Prodeté é para tentar suavizar essa mudança, né? Porque a gente, por exemplo, estava ontem em Feira Grande e o pessoal ainda produz farinha dessa forma. Mas a gente sabe que é cada vez mais raro e a tendência é que isso desapareça completamente, porque o pessoal reclama lá que se ligar o forno da casa de farinha, quando pensa que não chega a fiscalização, né? Porque tem a legislação a ser cumprida, seja ambiental, trabalhista, sanitária, enfim, né? É complicado. E para quem é do campo, de repente, está numa realidade, né, das casas de farinhas tradicionais, Barbosinha, de uma hora para outra, ser obrigado, ser forçado a migrar para uma tecnologia completamente nova, a gente sabe que é complicado, que muita gente vai ficar no caminho, ninguém consegue, muitas vezes todo mundo vai conseguir acompanhar. Mas uma coisa interessante, né, é esse envolvimento de todos esses atores, como você falou, você vai lá a instituição bancária, vai lá os que fazem parte do comitê, vai lá o secretário de Agricultura do município, ou alguém que conheça mesmo aquela região, que seja, que plante
a mandioca e tenha domínio na coisa, porque os erros são menos. Porque há pouco tempo, quando se falava de mandioca, era o quê? Farinha. A gente pegava aqui a mandioca aqui daqui de Alagoas, ia para onde? Para o estado vizinho de Pernambuco, para comercialização. Então ele saía daqui e vinha de lá para cá, já com preço diferenciado. Então, com essa tecnologia, com essa parceria do banco, hoje está comprovado que a mandioca não é só exclusivamente a farinha, é muita coisa que é produzida, né, da mandioca, né? Exatamente. E aí, complementando isso que você falou, o Marcelo é testemunha que ontem a gente estava lá em Feira Grande e a gente presenciou uns caminhões vindo na direção de Sergipe, entrando em Feira Grande, e o pessoal comentou, aí tá vendo aí a farinha sergipana, tá vindo para cá. Aí a gente lá acabou comentando e o pessoal disse, é interessante, porque a gente planta mandioca aqui, o pessoal vem de Sergipe comprar a mandioca, leva para lá, faz a farinha e traz a farinha para cá. Então, quer dizer, alguma coisa está errada nesse contexto, não é, Barbosinha? É, não tem sentido. Se a gente tem a produção, se a gente sabe, tem conhecimento que o pessoal sabe fazer a farinha, por exemplo, se é o tipo de farinha, se é a sergipana que o consumidor daqui mais gosta, então por que não fazer as farinhas sergipanas da forma que é feita lá em Sergipe e evitar esse alto custo que é sair com o transporte daqui para lá, fazer farinha numa casa de farinha de Sergipe e trazer para cá a farinha pronta. Ou o contrário, por que não ver o que é que está acontecendo lá em Sergipe, se lá as casas de farinha já estão adequadas à legislação, né? E se for o caso, aquelas pessoas que têm vocação realmente de fazer farinha, por que não estruturar casas de farinha que dê condição da pessoa trabalhar sem esse alto custo? Claudio, né? Marcelo, dentro desse contexto aí, traz o seu bom dia aí. O que é que você tem o que é que você pode colocar no tempero aí, essa nossa mesa redonda? Bom dia a todos. Como o Claudevan falou, a gente esteve presente agora em Feira Grande, e aí foi observado, como ele citou agora, e a gente questionou, rapaz, por que a equipe não capacita esses produtores para que vá até Sergipe, conheça a tecnologia, a maneira como faça a farinha e traga até e comercialize aqui mesmo. Não fazer o papel de só produzir a mandioca e não beneficiar, e não fechar a cadeia produtiva, que há condições de a gente fechar a cadeia produtiva. E lá é um mercado consumidor, mas consome a farinha da onde? De Sergipe, que poderia ser consumida de lá, da região mesmo. E tem casas de farinha que produz, mas não na qualidade que ele acha, eles citaram, que a de Sergipe é bem melhor, não sei da maneira. Eu até questionei, disse, não, porque é mais torrada, é porque é mais fina. O tempero, né? É o tempero é isso, aí né? a gente tem que capacitar esses produtores. Ô Marcelo, eu acho que dentro desse assunto aí, a gente pode, assim, se reportar a questão de Mata Limpa, que pertence ao município de Lagoa da Canoa. Lagoa da Canoa. É uma farinha da Mata Limpa que pegou o nome. Então a gente não pode hoje, com o apoio do Banco do Nordeste, com o apoio dos parceiros aí, trabalhar essa questão dessa comercialização, porque hoje é o seguinte, nós estamos aí num problema sério, que é essa questão desse aumento praticamente assim, sem controle do combustível. Então, se a mercadoria vem de Sergipe para cá, então vai sobrar para quem? Para a ponta para quem? O consumidor final, né? Que vai encarecer. Interessante, como você relatou, Barbosinha, ele vende, o pessoal colhe, leva, já vem um custo de transporte, depois ele vai lá buscar e paga tudo isso, tem um frete, e esse frete vai ser adicionado no custo, no consumidor final. Exatamente. Não é isso, Claudio? Sim, Marcelo, isso mesmo que a gente notou. E além disso, Marcelo, me permita, né, lá a gente também numa discussão muito interessante, que a gente conversou com algumas mulheres, né, que são focadas na produção de derivados de mandioca, Barbosinha. Certo. E aí, por algum motivo, né, elas focavam nessa questão desses programas sociais, tipo o PAA, né, e aí uma hora que falta o recurso, elas ficam sem ter a quem vender. Né? Mas, na ocasião, elas citaram que, por exemplo, se tivesse um apoio para produzir e que, de alguma forma, tivesse como comercializar em mercados, enfim,
né? Elas sabem fazer, né, o produto, né? No Prodeté, Márcio, a gente tem parceiros, né, que têm condições de fornecer capacitação para esse pessoal, né? Eu estou citando o caso de Feira Grande, mas provavelmente aqui em Arapiraca tem. A gente cita o caso do pessoal que a gente já conhece, que faz um trabalho muito bonito ali no Pé Leve, né? Que faz, Muito bem. né? Referência para o Brasil. Né? E Às vezes você disse, você foi feliz nessa colocação, que a gente, para você, telespectador que nos acompanha, vem pessoas de São Paulo, toda aquela região do sul, daquela região ali. Quando vem para Alagoas, essa região aqui, que mora aqui em Arapiraca, essa região, ele daqui para lá, ele leva presente lá. Leva aquele tradicional, tem bolo, tem tapioca, tem, hein, Cláudio? Tem o que lá? Rapaz, eu particularmente eu gosto de umas broazinhas brancas, certo. Eu sou um consumidor de lá, né? Sempre que posso, passo lá, compro, presenteio, como você falou, né? Algumas pessoas conhecidas, tem uma broazinha que eles fazem de mandioca, o próprio pé de moleque que é tradicional, não tem como a gente deixar de consumir. É uma marca, né? Pois é, exatamente. Agora sim, se você notar, a mandioca ela possibilita fazer muito mais produtos, né? Esses são alguns exemplos, mas outros podem ser trabalhados. Claudio, já que você falou que outros produtos, cita para os nossos telespectadores algum dos produtos que é derivado da mandioca. Eu vou citar um que eu sou apaixonado, né? Apaixonado, eu não tomo aqui porque não é produzido aqui em Alagoas. Mas a cerveja, por exemplo, Pernambuco, Maranhão, a gente sabe que o pessoal já produz cerveja a partir de mandioca, né? A própria Ambev é uma fabricante de cerveja a partir de mandioca, então quer dizer, né? Eu estou citando esse produto, sabe, Barbosinha? Mas assim, a gente sabe que o portfólio, que o mix de produtos que pode fazer a partir da mandioca é muito grande, né? Inclusive o próprio Márcio chegou a passar um ofício, né, Márcio? Não teve resposta ainda, mas a gente está esperando ter a oportunidade de visitar a fábrica da Ambev e saber até que ponto eles não poderiam, né, comprar a mandioca daqui também, se for o caso, para de alguma forma produzir cerveja. Eu particularmente não sei se existe fábrica da Ambev aqui em Alagoas, mas enfim, se é produzida em Pernambuco, é produzida no Maranhão, enfim, por que não, né, já que a gente é produtor de mandioca, por que não explorar também esse potencial? Além disso, Barbosinha, né, hoje, por exemplo, né, esse dia mesmo fui tomar sorvete lá da tapioca, que é um derivado da mandioca, e não é por nada não, mas é delicioso, né? Então, quer dizer, existem inúmeros produtos que talvez a gente, na condição, eu falo porque eu também sou filho de produtor de mandioca, a gente fica muito limitado à farinha, enfim, mas a mandioca não é só a farinha. O Júnior trouxe um dado interessante que foi exposto lá nesse evento da mandiocultura que a gente participou, que o pessoal falou que nos últimos 20 anos o consumo de farinha diminuiu 70%. Então, quer dizer, nós estamos perdendo o hábito de consumir farinha. Né? Vai chegar um momento que é provável que, inclusive, diminua mais. Então, o que existe é uma grande necessidade pelos produtos, pelos derivados da mandioca, mas não necessariamente para farinha, né? Aqui, por exemplo, outro dia a gente foi visitar uma determinada fábrica, que eu até poderia dizer o nome, mas, enfim, não sei se posso citar aqui. Pode, aqui pode. Não sei o que é que do outro lado lá, bom, que se lhe compromete. Né? De qualquer forma, é uma grande indústria daqui, certo, né? E eles têm a dificuldade, por exemplo, de encontrar amido de mandioca que é utilizada na produção industrial deles, seja pelo que eu entendi, né, nos produtos, nos molhos, né? Molho de tomate, enfim. Certo. Eu não entendo exatamente o processo como é, mas eu sei que leva amido de milho, certamente, para dar um volume maior no caldo daqueles produtos, e não é só essa fábrica, tem outras. E, para minha surpresa, né, que eu não conhecia o processo lá, ele disse que vai buscar constantemente amido de milho no Paraná, que é onde o pessoal processa com uma maior quantidade. Aí, dentro, já que você falou no Paraná, imagina essa matéria-prima que vem do Paraná para aqui para o estado de Alagoas, é para o estado de Alagoas? Sim, aqui em Arapiraca. Para aqui para a cidade de Arapiraca. Exato. Quem é que vai pagar? Porque ele vem de lá para cá, o combustível aumenta constantemente. Sim. Vai somar para quem? Né? Vota o consumidor. Por outro lado, a gente nota, Barbosinha, o grande potencial, né, que aqui a região a gente possui para, inclusive, as fábricas, ou enfim, vir para aqui produzir tipo amido, né, que é tão consumido na indústria, né? E eu estou citando o caso dessa indústria em particular, mas a gente sabe que são inúmeras outras indústrias que é utilizada a mandioca, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem, eu também fiquei surpreso que eu não sabia disso.
Até na extração de minério, o pessoal utiliza um produto da mandioca que é para deixar o processo, né, enfim, mais fácil de se trabalhar nas máquinas. Eu não sei exatamente qual é o processo, mas até na indústria de perfuração o pessoal utiliza mandioca. Né? Então o caminho é essa questão dessa troca de fichinha, ou Sim. seja, troca de experiência, como você falava há pouco tempo, de alguém até o estado de Sergipe, certo? O estado de Sergipe buscar essa interlocução, essa parceria com o pessoal de Sergipe, para saber qual é essa receita lá. E aí o seguinte, vocês passarem as experiências de vocês aqui da cidade de Arapiraca, que com certeza vai servir para fazer um diferencial lá em algum setor e vice-versa, não é assim? Sim, a ideia é essa, né? Complementando isso que você acabou de falar, né? A ideia do Prodeter, a ideia dessas parcerias que a gente está desenvolvendo, o Márcio já tinha citado algumas instituições aqui, não vou repetir, né? Mas, enfim, são inúmeras. E a ideia é exatamente essa, a gente trazer a experiência de quem está, por exemplo, numa universidade, que muitas vezes está lá o conhecimento retido nos livros, enfim, no arquivo de computador, é levar para a roça, é levar para a fábrica, é levar para o produtor, fazer isso funcionar na prática, né, Barbosinha? É essa questão da troca de experiência, se for necessário, aqui, por exemplo, o próprio secretário Ibernão colocou à disposição do Márcio fazer uma visita às fábricas que estão chegando aqui, né, Márcio? A gente está vendo que nos próximos dias vai acontecer essa visita. O próprio Júnior já foi esses dias visitar, né, e ver o que é que está acontecendo na atividade, Barbosinha, para o pessoal não ficar ainda mais para trás, né? O pessoal tentar acompanhar, saber que isso é um caminho sem volta, e o papel do banco nesse momento é suavizar o impacto que isso vai trazer para a região, né? A gente, por exemplo, aqui em Teotônio Vilela, a gente está com a fábrica instalada. Desculpa, Marcelo, quer falar? Era justamente isso que eu estava tentando falar. O Claudevan também é conhecedor disso, que hoje a gente tem uma fábrica que está instalada e já vai entrar em pleno funcionamento, não é isso? Exato. E lá, essa fábrica é dedicada só à produção de amido. Certo. Ela não vai fabricar a farinha, ela é exclusiva só com amido. Por quê? Porque já vê que tem um mercado garantido, não é assim? Isso mesmo. Exatamente. Agora, Claudio, vamos dizer assim, já que falou do mercado garantido, eu acho importante e quero aqui parabenizar vocês que fazem que fazem parte do Prodeter, e parabenizar vocês do banco, dessa questão dessa descentralização, que antes a gente acompanhava, tudo procurava o banco, direto o banco. E hoje o banco está indo até a comunidade. E as pessoas que estão nos acompanhando agora, é interessante que vocês participem quando existir uma palestra, uma pessoa diferenciada, uma pessoa qualificada, para vocês aprenderem essa troca de fichinha, vocês passar a experiência de vocês, o que é que vocês pensam, porque na verdade é o seguinte, o Banco do Nordeste tem financiamento para quem é organizado, para aquele agricultor que apresenta uma proposta, que está organizado, que que garante sustentabilidade. Existe financiamento por parte do banco? Fala de financiamento. Ok, muito oportuna a sua pergunta, Barbosinha, né? Porque a gente, não é minha especialidade, a parte técnica da mandioca, né? A especialidade da gente que trabalha no banco sim, o financiamento, a linha de crédito, para dar apoio a tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Certo. E o banco tem as linhas de crédito, né? Não apenas para mandioca, mas para várias outras atividades, praticamente todas as atividades produtivas do banco financia. Ele está falando da mandioca, né? Mas Exato. tem para outros? Outras, exatamente. Né? O nosso foco é mandioca, mas tem inúmeras outras atividades que o banco financia, sim. Né? A mandioca, desde ao custeio da mandioca, né? O plantio e a colheita, enfim. Se a pessoa não é o produtor de mandioca, mas tem uma fábrica, o banco tem um financiamento para você equipar a sua microindústria, sua indústria, enfim, o banco tem essa linha de crédito. Logicamente que aí vem a questão que você falou, né? Hoje, o banco, mesmo que quisesse, ele não conseguiria atender um produtor, um industrial, um empresário que não esteja organizado, né? Muito bem. Porque o banco, de maneira alguma, né, ele está autorizado, até porque o recurso é público, o banco não está autorizado a financiar alguém que vai poluir exageradamente o ambiente, que vai contra as leis trabalhistas, que vai contra essa questão sanitária. Resumindo, né?
Hoje, se você tem uma casa de farinha, uma indústria, enfim, o que é que o banco vai financiar? A primeira coisa é se está realmente adequada essa legislação. E estando, né, o banco tem sim linhas de crédito, e aqui eu gostaria de dizer que não é propaganda, é a realidade, menor taxa de juros do Brasil, porque é taxa subsidiada pelo próprio governo, né, para levar o desenvolvimento para essas comunidades. E ainda vou mais além, Barbosinha, né? O Márcio aqui é testemunha, o Júnior saiu, mas é testemunha. Em agosto, o banco lançou um edital, para você ter ideia, e isso é constante, que possibilitava empresas de mini e pequeno porte, micro e pequeno porte, faturamento na casa de até 16 milhões por ano, de apresentarem projetos inovadores, né? Pegar o recurso financeiro e esse recurso não ser reembolsável, ou seja, um dinheiro, digamos assim, de graça, né? O que é que a pessoa tem que fazer, o que é que o empresário tem que fazer? Apresentar um projeto e esse projeto ser de inovação tecnológica. Um exemplo, Casa de Farinha hoje está nos padrões de, sei lá, 20, 30 anos atrás, o cidadão tem um processo ou um produto inovador, inclusive o desenvolvimento de um novo produto a partir da mandioca. Banco, para eu implementar, para eu colocar esse produto no mercado, eu preciso, sei lá, de X valor. Né? Eu não tenho esse dinheiro agora, se você puder me arranjar. Se utiliza desse edital do banco, né? Apresenta lá o projeto, inclusive tudo eletrônico, vai ter lá o critério de notas atribuídas àquela inovação que ele está pleiteando. Ganhando, seria disponibilizado até R$500 mil, né? Logicamente que o valor do projeto não poderia passar de R$500 mil, até R$500 mil, o cidadão pega o recurso, implementa na sua fábrica, na sua indústria, na sua empresa e não tem que devolver o dinheiro. Né? Eu estou te falando isso porque, por exemplo, né, quando o edital foi lançado, a gente divulgou não só nos grupos do Prodeté, em grupos de inovação aqui que a gente participa, e, sinceramente, Barbosinha, para mim é surpresa, sabe, que a gente ouve falar tanto inovação, e a gente acha que está faltando dinheiro. Para mim é surpresa, está faltando os projetos. Exatamente, a gente acompanha, tem a questão, a coisa pública, né? Existe lá, no Ministério, recurso. O que falta, na minha concepção, pelo que eu tenho acompanhado, é projetos. Então, não é só o Banco do Nordeste, para você que nos acompanha agora. Qualquer segmento só vai fazer o investimento se vê que tem sustentabilidade, se é um projeto que tem sustentabilidade, que é um projeto que tenha começo, meio e fim. Aonde estamos, com quem estamos e para onde vamos. Então, gente, ninguém é forte sozinho. Então, o individualismo, nós somos, a gente precisa parar para fazer uma reflexão e renunciar a muita coisa, né? Muita coisa. Você sozinho, você não vai para lugar nenhum. Agora, se você procurar o Banco do Nordeste e você tem ali subsídio para oferecer, você tem ideias para fazer um projeto que é um projeto sustentável, você vai conseguir tudo isso que o Claudio está falando. Como o Claudio estava falando, as linhas de crédito que a gente possui e a taxa de juro que a gente fala subsidiada, a gente pega uma taxa de juros de 3% a 4,5% ao ano. Certo. Então, vai desde o custeio a um financiamento de um trator, uma taxa de 4% ao ano para a agricultura familiar. Isso aí é vamos dizer, uma situação favorável. Avanço, né? Um avanço que favorece todo o produtor. Não vai pegar um juro, vamos dizer, de 10%, é um juro que é subsidiado. Não é isso, Claudio? Exato, Marcelo, né? Se a gente for fazer uma comparação, Barbosinha, hoje a inflação na casa de 10%, talvez até mais 10% ao ano, né? Você pega juro de 4,5%, é metade da inflação, né? Fazendo uma conta real, é uma taxa de juro inferior, né? Taxa real inferior à inflação, ou seja, uma taxa de juro negativa, né? Então, assim, é só uma atualização, digamos assim, que o governo coloca na vida do produtor, para que dizer assim, não vou pagar juros, então paga uma taxazinha simbólica, né? Mas o ideal mesmo é o desenvolvimento, é levar a tecnologia, levar a inovação para o agricultor, para, de novo, suavizar esse impacto que a gente sabe que os agricultores estão passando, que a classe produtiva está passando, né? Que é enfrentar a tecnologia que vem lá de fora, do sul e sudeste, né? Para uma realidade que a gente ainda está vivendo há 20 e 30 anos, né? Então você vai ter que se adequar à realidade do Sudeste. Você ou pensa como gente grande, ou então você vai cruzar os braços, você é como comércio.
Eu vejo o seguinte, o comércio é para todo mundo. Agora todo mundo não é para o comércio. Por aí. Ou você vai se adequar à realidade, ou então você vai fechar as portas e ver o seu vizinho, o camarada que foi seu funcionário, amanhã passar a ser o empreendedor, né? Porque ele está acompanhando a globalização e está se adequando à realidade, buscando parceria, né? Exato. Eu acho que o caminho é parceria, ninguém faz sozinho. Exato. E aí eu gostaria, Barbosinha, de destacar, mais uma vez, a importância e a relevância dessas empresas parceiras, dessas instituições parceiras, né? Eu não gostaria nem de citar o nome delas aqui, porque eu não estou com a relação e, de repente, eu cometi o pecado de não falar, né, o nome de alguma, e, enfim, mas são muito importantes, são empresas e instituições, né, que estão aí para dar um apoio a gente, que a gente sabe que tem profissionais e tem um serviço social muito importante, né, e mesmo aquelas que nesse momento não estejam diretamente envolvidas, mas vai chegar o momento que a gente vai bater a porta dela e vai dizer, olha, é o momento de você apoiar, é o momento de você ajudar o Prodeté e essas pessoas que estão, de certa forma, participando é agora, né? Então o objetivo é conversar todo mundo o linguajar só. Qual é o linguajar? É esse aqui. E qual é o objetivo mesmo? Errar menos, né? Por aí. Errar menos. Na verdade é o seguinte, e acreditar, deixar de ser pessimista, né? Deixar de ser pessimista. Hoje, você que está nos ouvindo, você que é pessimista, meu amigo, pare, pense, faça uma reflexão. Por quê? O mundo, com essa pandemia, a gente tem acompanhado assim, pessoas na própria casa, ele montou o seu negócio, ele, a esposa, uma outra pessoa, e hoje é um grande empreendedor. Então, veio assim, para muitos aí, tem muita gente, muito bem, obrigado. Agora, a gente precisa botar a nossa cabecinha para funcionar, é o que eu penso. Por aí, né? Complementando só uma experiência que eu queria trocar com vocês, esses dias a gente foi visitar aqui, posso até citar o nome do produtor, Noel, né, Marcelo? E lá, rapaz, o Noel, ele planta macaxeira aqui no Peleve Velho. E ele, relatando para a gente a grande dificuldade que ele está tendo com a energia, o alto custo de energia. Você falou alto custo de combustível, né, mas a eletricidade está muito parecida, não é, Barbosinha? Também, né? Exatamente. E aí ele, nas palavras dele, né, se viu praticamente obrigado a adotar a energia alternativa, né? E o Banco do Nordeste, ele financia esse tipo de energia. Quando eu falo alternativa, né, a gente pensa logo na energia... solar, não? Solar também, mas o banco não financia só energia solar. Certo. Energia eólica, enfim. É por isso que eu falo em alternativa, sabe, Barbosinha? Para não ficar a ideia de que é só energia solar, né? Certo, A que certo. está em moda e que o pessoal está adotando mais é a energia solar, até pela Certo. praticidade, né? Uma certa facilidade na instalação, no manuseio, mas enfim. Mas o banco, ele financia energias alternativas também, né, que é para o produtor que se sentir lá acuado com o alto custo da energia tradicional, da energia elétrica, né, ele possa ter uma saída, né, na energia sustentável, que é Como isso essa que energia sustentável? Vamos dizer para aí, por exemplo. no caso da energia solar, sustentável, porque ela vai se renovando com a luz do sol, sem a necessidade, logicamente, daquilo ali provocar danos ao meio ambiente, né? Certo. É muito diferente de você chegar, por exemplo, tem lá um riacho no teu terreno e você mete a escavadeira, escavou aquilo ali, desmatou uma floresta, aquilo ali, enfim, não é uma coisa sustentável e, na maioria dos casos, o banco evita esse tipo de É uma agressão ao meio ambiente, né? meio ambiente. Já a energia solar, não. Hoje, inclusive, no telhado, numa lâmina d'água que você tem, o próprio Júnior, ele mostrou um projeto interessante que ele está preparando para implementar na propriedade dele, lá no Canguru, que é colocar as placas solares na lâmina d'água, ou seja, já vai aproveitar um espaço que já é natural, né? Não vai utilizar, digamos assim, num terreno produtivo, né? Vai ser lá na lâmina d'água e funciona da mesma forma. A gente tem exemplos de barragens enormes que tem por aí, né? O pessoal fazendo da barragem o local onde serão instaladas as placas solares para gerar energia, né? Então, quer dizer, é esse tipo de iniciativa que o banco cada vez mais está querendo incentivar, até porque os recursos naturais, eles são finitos, né? Eles acabam, um dia vão acabar, né? E hoje a gente está vivendo uma realidade que, para você ter uma ideia, né, por conta dessa história do aquecimento global e com a perspectiva de elevação do nível do mar, o próprio banco está sinalizando para a gente que está nas agências, a gente ter cuidado na hora de financiar, tipo um hotel à beira-mar, um empreendimento à beira-mar, porque a tendência é que realmente o nível das águas subam, né? Então, quer dizer,
a preocupação hoje não é somente com o empreendimento, é como se vai empreender, né? De que forma você vai explorar a sua atividade, né? Seja ela rural, comercial, não importa, né? A preocupação com a questão ambiental é muito grande. É analisado tudo a questão do risco, né? E o risco, exatamente. E o risco climático, mais do que nunca, tem que ser levado em consideração, né? Pois Priscila, nós estamos aqui com o apoio da Priscila, com a imagem de Priscila. A gente vai para as nossas considerações, né, Priscila? Então a gente quer aqui em nome do Tony Medeiros, que é um dos diretores, com a Priscila, da TV Liberdade, agradecer a participação dos senhores, que eu acho que é importante para o homem do campo, enfim, para todo mundo que a gente precisa se adequar. Quando a gente fala do homem do campo, mas o homem da cidade está inserido no homem do campo, né? Exato. Hoje a gente percebe assim, quantas pessoas que o camarada mora lá, mas ali através de discutindo aqueles projetos, buscando a sustentabilidade, ele tem um filho que é formado, que é engenheiro, ele tem um filho que vamos dizer assim, advogado, médico, professor, ele tem um filho, como o seu pai tem, que hoje está na instituição bancária. Aliás, falando de instituição bancária, me faz lembrar, há pouco tempo aí, eu morava na zona rural, o cara falava, quando dizia assim, meu filho, a minha filha, ela está noiva com o gerente do Banco do Nordeste, gerente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Agora, existia uma rejeição quando dizia assim, o meu filho namora com um soldado, Maria, a filha está namorando com um soldado. Hoje não. Hoje melhorou, o profissional militar está lá e acabou essa discriminação. Né? Isso mesmo. Mas aí o seguinte, o camarada que está lá tinha orgulho de dizer, a minha filha está namorando fulano e tal. Mas hoje o campo juntou com a cidade e um precisa do outro, né? Verdade. Você, por exemplo, está aqui na cidade de Arapiraca, mas é filho de um roceiro, de um homem que ainda deve ter as mãos aí de calejado, não trabalha tanto como antes, mas tem a mão calejada e dizer assim, eu formei meu filho hoje é o que é, mas saiu desse sustento aqui, desse pedacinho de chão. Tem ou não tem? Exatamente isso, né? Um orgulho grande, né? A gente, de certa forma, não negar as origens, dizer que é de lá da roça, que em muitos momentos a gente realmente tinha as mãos calejadas e tudo mais, enfim, eu sou um deles, né? Você trabalhou na roça? Sim, hein? Trabalhei na roça e, por incrível que pareça, na fase de criança, 7 anos de idade, naquela época era na roça, né, Barbosinha? Não tinha outra alternativa, Eu né? comecei, o irmão meu, trabalhando com 7 anos, e eu com 5 queria ir também. Meu pai preparou um caquinho de enxada, e eu ficava ali naquele meio. Quando eu aprendi a trabalhar, aí ele disse, olha, vai para a escola e à tarde vai para a roça. Naquela época podia, hoje não pode. Hoje não pode, verdade. E a gente não discute essa questão da casa de farinha, dessa questão aí, porque na verdade é o seguinte, vocês estão como instituição bancária para cumprir. Aquilo ali foi o nosso político, também ouvindo a demanda, e se tudo isso aí foi para regularizar a casa de farinha e muita coisa, foi aprovado pelo nosso político, é lei. Mas para isso houve um estudo. Claro. Não se aprova assim também, é só chega lá, aprovar, é contra, não sei o que. Não, existem as comissões que estudam aquilo ali. Existe, ouvindo a demanda lá do homem do campo, estuda tudo isso aí, não é verdade? Para tomar um projeto de lei. Exatamente, Barbosinha. E é isso que você falou, né? A gente, logicamente, não discute, a nossa realidade era outra, né? Há, sei lá, 20, 30 anos, não sei exatamente quanto tempo. Porque naquela época, sabe, Claudiano, também tinha aquela questão de dizer assim, a casa de farinha. A casa de farinha, naquela casa de farinha lá do sítio, vamos dizer assim, Massapê, quem é que administra ali? É do Marcelo, a casa de farinha do Marcelo, uma pessoa tradicional. Naquela época, o chefe lá, o Marcelo, digamos, o Marcelo, era uma referência de família, né? Então, ele tinha os cuidados. Ele podia não ter a formação acadêmica, mas aí ele se cuidava, se preocupava no meio ambiente, alguma coisa, e de lá para cá, depois que começou assim, que dessa formação, dessa nova safra de gente, aí o camarada começou trabalhando na questão de preocupado com a quantidade e esqueceu da qualidade. E aí vinha as agressões ao meio ambiente, etc. É verdade? É por aí, né? Por aí, e reforçando, né, que o papel da gente, assim, enquanto instituição,
é a gente realmente levar nessas inovações tecnológicas, né, de certa forma, falar para o homem do campo, falar para o microempresário que o banco está para apoiar, se logicamente for esse o desejo dele, né, de sair daquela situação para uma situação atual. Se não for esse o desejo também, logicamente que a gente respeita. E eu costumo dizer por onde a gente vai, sabe, Barbosinha, que o banco, a gente não vai de maneira nenhuma chegar na porta do agricultor com um cheque na mão, com um saco de dinheiro, não é isso. A gente está levando oportunidades. É a oportunidade do cidadão que quer adequar a sua casa de farinha ao contexto atual, a oportunidade do cidadão que muitas vezes está ali desanimado com o alto custo de energia, a oportunidade de saber que existe uma energia alternativa que o banco financia em condições que dá para ele sim permanecer na atividade, né? É a oportunidade, sei lá, da pessoa que se vê na vocação de produzir bolos e biscoitos e derivados de mandioca, mas não tem um apoio porque falta uma capacitação. É a gente se articular com uma dessas instituições e chegar, amigão, você pode dar a capacitação para essa pessoa, para ela ter uma fonte de renda. Eu acho que é esse o papel da gente, né? A gente fazer com que esses elos da cadeia se unam, né? Se complementem, né? Estamos muito otimistas, né, com relação a isso, porque até agora temos notado empenho não só das instituições, mas até mesmo dos entes políticos, né? E aí eu vou mais à frente, né? Tipo prefeitos, né? Por exemplo, a gente fez reuniões lá em Feira Grande, fez em Limoeiro, aqui em Arapiraca, e a gente vê o compromisso dos chefes do executivo. E né? a gente, inclusive, você falou de político, a gente, a participação política de um prefeito, bom gestor, que tenha compromisso com a sua comunidade, é importante, gente. O político, ele tem um papel fundamental para fazer acontecer. Então, nós temos bons políticos, inclusive, comprometidos com a agricultura familiar, comprometido com a mandioca, só resta o povo saber diferenciar uma coisa da outra. Mas acho que a política, para mim, é a arte de fazer o bem. Agora, existe aquela outra coisa que não é a política, é uma politicagem, que só faz atrapalhar. Mas eu acho que a política deve estar inserido em todo esse contexto. Sem dúvida alguma, também acho. Marcelo, quer que você tenha mais a acrescentar? É só agradecer a participação e espaço concedido aqui a gente, para a gente explanar as informações e as dúvidas que ficaram. E se ficar alguma, faz contato com um membro do Prodeté, tem o Márcio, tem o Heloísio mesmo, e aí a gente está à disposição para Já que o qualquer senhor dúvida. falou dessa questão de contato, acho que fundamental. Poderia passar também o contato de vocês, das pessoas, os telespectadores que estão nos acompanhando aqui, da instituição bancária, o Banco do Nordeste, como é que faz para falar com vocês? Se é qual as facilidades que tem de falar com vocês? Quer falar? O meu telefone particular, quem quiser anotar, pode anotar. 999196044. Muitas vezes as pessoas tentam ligar, né? Mas se a gente vai no compromisso como esse, logicamente não pode atender. Mas passa uma mensagem no WhatsApp e a hora que a gente... Esse seu telefone é do WhatsApp? É do WhatsApp, exatamente. Na hora que a gente visualizar, a gente retorna, sem problema algum. O atendimento presencial na agência, Barbosinha, está, de certa forma, comprometido por conta ainda da pandemia, né? Tem os limites, né? Isso. Critérios, né? O banco, por exemplo, né, recebeu lá a determinação que teria que, para fazer esse atendimento ao público, né, ser agendado. De forma que, se você chega hoje lá na agência, quero falar com o Claudevan, quero falar com o gerente, está agendado. Se não tiver, tem que agendar para poder não aglomerar ainda, né, pessoal? Mas assim, na medida que esse efeito da pandemia passe, né, logicamente que volta ao atendimento normal e o banco vai estar lá com todo o corpo funcional pronto para atender as pessoas. E, logicamente, por telefone, pode ligar, a gente tem hoje uma grande facilidade de falar pelo WhatsApp, né, esses meios de comunicação ajudaram bastante a gente, pode ligar que na hora que a gente visualizar a mensagem, a gente consegue retornar. Como o Claudevan passou, o meu contato é 99952-3281. É Zap também, pode ligar. Como o Claudevan também citou, a exemplo, estava ligando aqui, a gente estava vendo aqui, o pessoal tentando fazer contato. Eu não atendi, mas logo em seguida a gente vai dar um retorno. Inclusive, já que o senhor falou em contato, Marcelo,
gerente de carteira rural. Fala um pouquinho, carteira rural. Conta aí a história, como é essa carteira rural. É porque é assim, o banco dividiu lá em vários setores. A gente tem a carteira empresarial, Certo. tem a carteira de atendimento, tem a carteira microempresa, que é Certo. o nosso amigo Júlio, e tem a carteira rural, que a gente atende os produtores rurais em geral. Ah, entendi, Pronaf, entendi, tudo. entendi. Aí por isso que a gente é focado um gestor só para a atividade rural. Eu coloquei assim porque alguém que tá nos acompanhando lá, carteira rural, como é essa carteira rural? Aí, para não ficar essa interrogação, eu coloquei. Não, mas é isso mesmo. A gente tem, assim, é um gestor exclusivo para atender toda a atividade rural. Então, eu estou à frente na agência Arapiraca dessa carteira e tem os demais colegas nas demais carteiras, que fica, não posso nem, o Júlio, o André e o Rogério, são os clientes, são os nossos gestores. E As o demais Claudivan no banco, qual é a sua função, Claudivan? A função, Barbosinha, é de agente de desenvolvimento, que no organograma do banco foi criada essa função exatamente para a gente fazer essa ponte entre o banco e as instituições e as pessoas que de certa forma precisam do banco, né? Então, se você notar, né, a gente não está diretamente ligado a uma carteira de crédito, como é o Marcelo, né? Nosso trabalho é esse trabalho realmente institucional, de levar o nome do banco, levar o serviço do banco para as comunidades, para as empresas, fazer a ponte. Quem está com dificuldade de acessar o banco, a gente, de certa forma, acaba sendo um elo, né? Para, de certa forma, o banco estar presente, seja onde for, em qualquer comunidade, né? Então, é isso, né? Inclusive, parabéns aí para a direção do banco, assim, ter escolhido você, porque você tem uma habilidade, assim, uma facilidade de comunicar e conversar um linguajar bem povão, né? Você pode ser o técnico lá, mas você é bem povão, você conversa assim com a maior facilidade que todo mundo entende, né? Tem domínio, né? A gente Tem quanto tempo nessa área? De banco? Sim. De banco tenho 17 anos, vou completar agora no comecinho do ano. Mas a gente, né, saiu do sítio, veio para cá, para Arapiraca, a gente conseguiu uma graduação em Ciências Contábeis, também sou graduado no curso de Direito, isso ajuda também um pouquinho, né? E eu acho que o mais importante é as origens mesmo da roça, que a gente entende o pessoal de lá mesmo. A questão é o seguinte, como eu disse, o comércio é para todo mundo não é para o comércio, né? Mas você tem um domínio que tem gente que não tem. Porque essa questão do domínio, você pode ser doutorado, pode ser o que for. Quando o camarada chega nesse lugar aqui, ele, entendeu? Ele dá uma recuada, né? Agora dizer assim, ó, você tem uma ideia, eu sou uma pessoa tímida, mas quando eu começo a conversar com vocês aqui, eu fico todo... Aqui é o seguinte, é aquela história lá, eu gosto de dar corda, de puxar, porque o camarada que está lá, ele às vezes está ali com uma pergunta para fazer. Aí às vezes quando começa ali, aí prende o camarada e diz, rapaz, eu estou gostando do papo aqui. E é por aí. Muito bem, Bom, obrigado. Então, Márcio, muito obrigado. Sim, Barbosinha, eu, né, desde já, em nome do comitê do Prodeter Arapiraca, agradeço a TV Liberdade, né, a você que esteve junto com a gente lá no auditório do Sebrae, quando a gente estava em reunião com os produtores, você estava lá, né, junto com a gente, conduzindo os trabalhos também junto. E também é bem interessante enfatizar também, Barbosinha, que esse programa, ele tem 4 anos, né, sabe que 4 anos, então, durante 4 anos, o Prodeter ele vai trabalhar com o homem do campo, né, com agente econômico, como se fala, que, como o Claudio falou, é o produtor, é o cara de uma casa de farinha, 4 anos, e outra. E tem a questão também do acompanhamento, né, que a gente, já foi falado antes, que a gente fez esse acompanhamento, esse diagnóstico, e o que vai acontecer agora. Por isso que a gente está aqui hoje, né, assim, Claudivan e Marcelo, que é a questão para a gente divulgar o nosso trabalho do Prodeter. Porque muitas das vezes aquele produtor, às vezes não está ainda, né, não teve essa informação, não chegou até ele ainda, né, provavelmente, e ele quer também fazer parte do Prodeter, ele quer também uma visita lá do Banco do Nordeste, ele quer uma visita do comitê do Prodeter, né, na sua propriedade, ele quer fazer parte do programa. E depois dessas informações
esse levantamento de dados, os comitês irão se reunir, né, o comitê de Arapiraca, Limeira Nadia e Feira Grande, para fazer o nosso plano de ação, né, que é o nosso plano de ação territorial. Então, aí, com essas informações todas em mão, iremos fazer esse plano. Lógico, depois de ter ouvido todos os produtores, que essa questão dessa demanda toda que a gente tem, que é a questão da comercialização, é a questão da tecnologia no campo, entendeu? Então, desde já, muito obrigado, né, pelo espaço, né, da TV Liberdade. Pois é, e assim, meus telespectadores, a gente encerra o programa Agreste Rural. Com imagem de Priscila Anacleto e a coordenação de Tony Medeiros. A todos vocês, um forte abraço e voltamos no próximo domingo. Um abraço, hein?